Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa Diálogos Ineu. É um programa produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Eu sou a Neuza Maria Bugiquian, sou pesquisadora do INCT. Estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do nosso programa. Bom, o Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025 com uma agenda muito mais assertiva e a gente chama de disruptiva, né? A gente analisa dessa perspectiva, quando a gente compara com o primeiro mandato e nesses primeiros meses do seu mandato, né? Desse seu segundo mandato, nós vimos medidas muito controversas. Mas o mais importante a destacar, eu creio que seja as medidas que remodelam profundamente o papel do Estado, né, o modelo econômico e a arquitetura institucional dos Estados Unidos, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre os primeiros meses do segundo mandato do presidente Donald Trump. Então, não é um vídeo estritamente sobre os 100 primeiros dias, né? Como a gente viu muitas apresentações aí na última semana. Eu acho que dá mais um pouquinho de tempo, né, do que os 100 dias. A gente está tentando fazer uma análise desse, um balanço, né, conforme a minha colega mesmo já falou, né? Na verdade, esse vídeo, então, vai ser o primeiro de uma série, de uma minissérie, né, de 3 vídeos, e cada um deles enfatiza, né, 2 temas, pelo menos, que a gente vai trazer aqui para vocês. E quem vai apresentar esses vídeos comigo, né? E foi ela que falou em balanço, né? É a minha colega Tatiana Teixeira, que também é pesquisadora do nosso INCT e ela é editora-chefe do Observatório Político dos Estados Unidos, né? O OPEU, da forma que a gente carinhosamente chama. Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Eu realmente falo aqui em nome de todos do INCT, né? E dos envolvidos aqui no programa Diálogos Eneu. Muito obrigada por você estar aqui comigo, me ajudando nesses vídeos aqui que a gente está levantando, está fazendo, né? Está produzindo. Oi, Neuza. Oi, todo mundo. É uma alegria, né, estar de volta aos diálogos, né, depois de tanto tempo. E tema espinhoso, né, que a gente vai tratar, porque foram 100 dias de governo bastante tumultuados, né, para dizer o mínimo. Eu aproveito, né, assim, agradeço pela apresentação e também para fazer uma propaganda do PEU, né? A gente está no ar um dossiê específico sobre os 100 dias do governo Trump. Então, se você quer saber o que aconteceu em diferentes áreas, dá um pulinho lá no site. Muito bom, isso mesmo. O OPEU é um observatório muito importante, já existe há um bom tempo, né? E você tem feito um bom trabalho à frente dele aí, então eu agradeço também em nome dos demais aqui. Bem, a nossa proposta aqui, é apresentar os principais eixos dessas transformações, né? Sobre as quais eu fiz essa primeira afirmação, né? Nós então decidimos dividir os vídeos por eixos temáticos, né? Ou então por blocos temáticos, para destacar os pontos centrais de cada uma dessas frentes de atuação. É muita coisa, né? O governo Trump tem sido muito acelerado, está pisando no acelerador muito fortemente, então isso tudo deixa todo mundo meio zonzo, né? Para onde olhar, o que captar disso tudo, como analisar, porque a gente está no olho do furacão, né? E eu começo falando sobre a política econômica do governo, especificamente do chamado tarifaço, do governo Trump. E como estamos nos referindo aqui, é sobre a sua política de elevação massiva de tarifas de importação. Depois eu vou passar então a palavra para minha colega Tatiana Teixeira, que vai comentar sobre o projeto 2025, que é uma agenda coordenada aí por grupos conservadores, né? E nos vídeos seguintes, nós vamos falar sobre política migratória e sobre o modelo de governança de Trump, né? Sobre como ele tem escolhido, né? Decidido governar nesse período, nesse seu mandato.
E depois nós vamos falar sobre os impactos internos da política de Trump, né? Eu estou me referindo aos impactos econômicos, né? E finalmente a Tati vai falar sobre as instituições culturais, científicas e as universidades e como estão sendo impactadas por todas essas medidas, né, que estão sendo implementadas pelo governo Trump. Então, no de hoje, nós vamos falar de tarifaço e projeto 2025. E eu começo falando, então, dessa política comercial, né, dessa política econômica que tem sido chamada de tarifaço. Nos outros programas, a gente já trouxe aqui o tarifaço de 2025, né, que a gente está falando, né, eu não estou me referindo ao projeto, né, tarifaço, projeto, o que que é? Não, tarifaço. E tarifaço porque lá no primeiro mandato do governo Trump, ele também implementou um tarifaço, né, ele também implementou uma política sobre tarifas e tal, e isso já começou a mexer com a economia interna, mas também a economia internacional, né? Mas agora tem um outro aspecto, ela tem uma outra relevância, né? Tem diferenças muito grandes aqui. O tarifaço de 2025, então, foi uma das primeiras e mais impactantes ações do segundo mandato de Trump, né? Ele colocou tarifas de até 145%, já falamos bastante sobre isso, os jornais têm repercutido muito sobre isso, né? é, sobre os produtos chineses. Então, ele tem um alvo, né, que é principalmente China. É, ok, vocês podem me dizer, não, mas a essa altura do campeonato ele já está dando sinais de que vai ceder já, em alguma medida. Bom, nós estamos falando que o que está valendo agora, o que ele tem feito até agora, né? E medidas também muito duras contra exportações de países considerados aí que ele faz uma análise, a equipe dele faz uma análise que são países considerados ambíguos em relação à China, né? A nova política comercial, ela se apresenta como um braço direto da doutrina America First dele, que ele falou muito no primeiro mandato, né? E é a ideia de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e colocar sozinho, né, de forma isolacionista, tal, né? Então a gente traz isso. Agora, então, falando das diferenças, então, diferente do primeiro mandato dele, estou falando lá atrás, quando ele chegou ao poder em 2017, o atual tarifaço não foi justificado como uma medida temporária ou corretiva, né, para eliminar o déficit comercial que os Estados Unidos carregam há muitas décadas, né, há muitos anos. Não, ele não foi justificado como uma medida para esse fim. O Trump e os seus principais assessores, eu estou me referindo ali a uma equipe que está muito unida com ele, né, que aparece muito falando, inclusive, desse tema, que é o Scott Bessent, que é atual secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e o Howard Lutnick, que é secretário de Comércio, né? E também eu citaria aqui o Larry Kudlow, que ele lá em 2017, né, até 2020, ele teve um papel formal no governo. E agora ele não tem exatamente um papel de conselheiro econômico, mas ele na prática é. Ele na prática defende essa política do governo Trump, né? E essa equipe, né, e junto com o Trump, deixaram claro que o objetivo do tarifaço é transformar de forma permanente, se assim a gente pode falar, né, as bases da inserção internacional dos Estados Unidos. O Bessent, que é o secretário do Tesouro, ele inclusive defende abertamente uma política tarifária combinada com subsídios e também combinada com cortes de impostos para remodelar a cadeia produtiva, né, a geografia produtiva interna. E o Ludnick, por sua vez, né, que é o secretário de Comércio, ele vê as tarifas como instrumentos, né, como ferramentas eficazes de negociação e punição geopolítica. Então, tem
esse papel, né, ou tem essa intenção de fazer com que as tarifas elas desempenhem esse papel, né, de promover as negociações de forma favoráveis para os Estados Unidos, mas também tem esse caráter de punição geopolítica, né? E o plano se baseia em três pilares. Eu acho que a gente pode analisar dessa forma para ver se a gente consegue entender, né? E o primeiro pilar que eu acho que a gente pode identificar seria reforçar a posição dos Estados Unidos em cadeias críticas da produção econômica, né? Então, eu estou falando de semicondutores, mas também dos setores de energia e indústria farmacêutica também entra aqui, né? E um outro pilar seria reduzir a influência geoeconômica da China, impondo custos à própria China, mas também a quem se alinhar com a China, né? Aliados que se recusam a endurecer contra a China, então começam a enfrentar barreiras. Então, é por isso que esse caráter de punição, né, que está muito forte nesse novo governo do Trump, né, comandado pelo presidente Trump. E o terceiro pilar, eu acho que é a reestruturação das relações comerciais. Então, tem esse objetivo, né? E aí, o que que a gente pode. Não, então, assim, a gente conseguiu identificar como esse tarifaço, então, ele se estrutura, né? E quais são esses objetivos aí. Agora, se eu pudesse fazer aqui, e é um esforço que eu estou fazendo de análise, o tarifaço, ele opera como um instrumento, então, de hegemonia coercitiva, né? Então, se a gente considerar o país que nós não estamos falando de um outro país importante, mas sim, nós estamos falando dos Estados Unidos, que é o país importante, né? Então, ele não busca apenas ganhos econômicos, mas sim redefinir as hierarquias de poder no sistema internacional. O comércio, então, aqui, ele deixa de ser visto como um meio de interdependência econômica, que a gente viu muito nas décadas anteriores, né? Principalmente no pós-guerra, no pós-segunda guerra. Então, ele deixa de ser visto, de ser percebido como um meio de interdependência econômica, uma interdependência assimétrica, obviamente, né? O comércio, as regras de comércio, elas eram implementadas, né? Elas eram respeitadas, mas quando elas eram feitas, determinadas, elas tinham ali muitas críticas, né? Enfim, mas havia sim, que era visto, pelo menos era visto como um meio de interdependência econômica, né? E muito defendido aí pelos Estados Unidos, principalmente no auge do neoliberalismo, né? Que a gente vai ver que ao final da década de 80, a década de 90 toda, até a crise de 2007, 2008, a crise financeira, que aí a gente começa a ver mudanças bastante é, fortes, né? Evidências ali bastante explícitas, né? E então a gente começa a ver mudanças, mas nesse período não, né? O período do neoliberalismo, do auge do neoliberalismo, a interdependência econômica, né? O comércio estava ligado a essa interdependência econômica e era valorizado, né? Por esse papel. E tem o economista Ian Bremmer que publicou um artigo no Project Syndicate, eu acho que é bastante interessante o que ele fala, né? E o Ian Bremmer, ele diz o seguinte, abre aspas, a solução de Trump seria alavancar o domínio econômico, militar e tecnológico dos Estados Unidos para remodelar os fluxos comerciais globais em seu próprio benefício e corrigir décadas de políticas equivocadas. É isso que as tarifas recíprocas pretendem fazer. Não criar poder de negociação, mas reestruturar as relações comerciais globais. Fecha aspas, né? Então, isso é uma frase, é uma sentença do Ian Bremmer. Eu acho bastante interessante, ajuda a gente a refletir sobre isso, né? E ver onde eles, né, o que eles querem com isso. Agora, a gente se pergunta o seguinte: se esse
tipo de uso estratégico de coerção, né? Coerção hegemônica, né? Uma hegemonia coercitiva. É, se tem precedentes históricos, né? Então, o comércio é histórico, né? Faz parte da história dos Estados Unidos, né? Da inserção internacional dos Estados Unidos e é importante para o né, pro mundo inteiro, de um modo geral, né? Os países estão envolvidos, o Brasil está envolvido nesse sistema comercial, né? Sempre teve aí desde de quando começa a ser colocado em prática uma nova ordem econômica, aí que é no pós-guerra, né? E aí a gente então se pergunta, mas isso tem precedente, né? Nessa história toda, como é que foi lá no passado? Tarifas existiram, depois foi construído esse sistema para tirar as tarifas, enfim. Então a gente poderia dizer que a chamada diplomacia do dólar, por exemplo, né? Outro dia eu estava numa palestra e alguém trouxe essa questão, né? A gente poderia dizer que a chamada diplomacia do dólar, no início do início do século XX, quando os Estados Unidos expandiam a sua influência econômica, né, por meio de investimentos e de empréstimos, né? Sobretudo na América Latina, foi um tipo de coerção econômica, né? É, sim, né? Foi. Eu acho que foi. É um tipo de coerção econômica, a gente poderia analisar dessa perspectiva. Mas eu acho que a gente deve fazer uma ressalva importante, que é o seguinte: embora ambas sejam formas de instrumentalização econômica para fins de dominação, né, geopolítica, né, dominação econômica, os mecanismos e a lógica política por trás delas eu acho que são distintos, né? Eu analiso dessa forma, né? Essa é uma hipótese que eu tô tentando demonstrar, né? Porque a chamada diplomacia do dólar no início do século XX, ela usava investimentos e empréstimos como formas de dependência econômica para ampliar, sim, a influência dos Estados Unidos, especialmente, né, na América Latina. E, inclusive, critica, né? A gente vê muitos analistas dentro dos Estados Unidos criticando que a China hoje estaria usando, né, uma forma de diplomacia econômica também, não com a moeda, mas com os empréstimos, né, para realmente ter essa influência econômica e aí trazer os investimentos, mas seria aí uma forma também de a armadilha da dívida. Eu não vou discutir sobre isso, mas eu só estou querendo fazer essa base de comparação, trazer aqui para a gente ver se entende, né, melhor o que que é novidade, o que que é inovação nesse sentido, né, de mudar as regras do comércio e o que é alguma coisa que a gente já viu no passado e poderia realmente entender melhor. Então, eu acho que o tarifaço do Trump 2, né, do Trump segundo mandato, ele representa uma forma mais direta de coerção. E ela é baseada, conforme eu falei, na penalização comercial e na ameaça de exclusão. Isso para mim é muito forte. Então, o Ian Bremmer discorda quando eu falei para vocês, né, que o Ludnick, ele fala que o tarifaço seria também para melhorar o poder de barganha dos Estados Unidos, né? O Ian Bremmer diz que não é isso, né? Mas sim baseado mais na penalização, na coerção, né? A penalização comercial e na ameaça explícita de exclusão. De exclusão do quê? Do sistema comercial? Bom, a gente não vai também discutir sobre o sistema comercial multilateral, né? Trazer aqui a OMC, como ela está, e os acordos. Mas a gente pode pensar agora nessa exclusão das relações econômicas com os Estados Unidos, né? E aí é pensar que país é esse, né? Um país de peso que ninguém pode virar as costas e se dar ao luxo de dizer rompi as relações comerciais, rompi as relações econômicas. Não existe essa possibilidade, né? E ninguém está defendendo isso aqui, né? Mas a ideia, então, de penalização, de ameaça, para forçar os realinhamentos, né? E realinhamentos geopolíticos, né? Então, de um peso muito maior. E aí, ambas as situações, então, tanto a diplomacia do dólar como essa política tarifária, né, extremamente alta, e, assim, fora dos limites razoáveis das últimas décadas, né, pelo menos, eu acho que ambas as medidas expressam o uso do poder econômico como ferramenta de política externa, claro, mas com estratégias
opostas, né? Até diferentes e até opostas, onde antes havia então um tipo de sedução financeira, agora há uma intimidação, né? Tarifária. Eu acho que, né, vem pela né, aparência da tarifa, mas é uma intimidação muito forte, que ela chega realmente para, inclusive, cruzada, né, para tentar ganhar, né, tentar alcançar aí ganhos, outros objetivos, né? Bom, um outro acontecimento também que nos vem à memória é a política comercial de Ronald Reagan nos anos 80, né, que a gente viu, que a gente analisando a história, a gente vê muita pressão sobre o Japão né, e que se chamava e que se chamava, que se baseava, né, nas tais restrições voluntárias de exportação. Então eram acordos, não, acordos voluntários, não eram bem voluntários, mas o nome era esse, né? Restrições voluntárias de exportação, que eram acordos em que o país-alvo aceitava limitar as suas vendas aos Estados Unidos para então evitar punições formais, né? Porque essas ameaças existiam, né? Mas, como eu conversei aqui com o professor Felipe da Universidade, o Felipe Mendonça, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor Felipe lembrou muito bem que a diferença crucial em relação às medidas de Trump agora é que, enquanto o Reagan ainda operava dentro de uma lógica negociada e institucional, estava dentro das instituições, né? De certa forma, né? Porque também tinha críticas, né? Tinha várias falhas ali que se viam. Então, era um poder duro que se usava quando impunha ao parceiro, né? Ou levava à mesa de negociação do parceiro com o parceiro para que ele respeitasse essa exigência dos Estados Unidos. Então, mas ainda se fazia na mesa de negociação e ainda se fazia de forma que o outro país ele analisava os seus, né, o custo-benefício disso e aceitava. Então havia de fato uma negociação. O Trump, diferentemente, ele aposta numa imposição unilateral e no conflito aberto. Então, ele é uma negociação a frio, vamos dizer assim, porque não tem um contato, né? Pelo menos não que a gente saiba, pode ser que isso esteja acontecendo nos bastidores, mas a gente não está vendo isso, né? Então, a atual estratégia abandona todo um arcabouço, né? Principalmente o arcabouço multilateral né? Mas também os acordos bilaterais ou os acordos regionais, e toda hora ele está refazendo, toda hora a negociação ela é constantemente contínua, né? É ongoing, né? Como eles falam em inglês. Então, essa atual estratégia dele, ela se apresenta com essas características, né? Então, ele abandona o arcabouço multilateral, né, baseado em regras. Então, o princípio do multilateralismo, que envolve aí uma cooperação, pelo menos as partes aceitaram as regras que foram propostas, né? Não vamos discutir também quem faz a agenda de negociação e se o outro não tem muita opção, mas né, as negociações elas eram assimétricas, né, entre partes assimétricas e também gerava resultados assimétricos, mas ainda havia essa negociação, havia essa ideia de cooperação, ou seja, o princípio do multilateralismo entendido no sentido de cooperação. E agora ele assume o confronto direto, né? Isso é norma, então não é exceção. Então, inclusive com os aliados, a gente viu muito esse formato, a gente viu muito esse padrão, né? E a coerção comercial, ela não é disfarçada de cooperação. Então, né, uma vez um colega também comentou isso, falou, mas espera aí, havia cooperação ou era só uma maquiagem? Não, também não vamos entrar a fundo nisso, mas a coerção comercial hoje, ela não é nem disfarçada de cooperação, né?
ela não se fala, se traz novamente a ideia do comércio justo, que não é justo, que não está sendo justo, que os Estados Unidos sempre foram enganados pelas partes, né? Ele fala isso, tem isso muito forte no discurso, mas agora não tem nenhuma intenção, não vou cooperar mais, né? Vocês têm que me devolver o que vocês tomaram de mim. Essa é a ideia que a gente vê, né? Que a gente compreende dessa forma, né? Ela é o próprio método, né? A coerção é o próprio método que ele emprega, né? A equipe dele toda tem empregado. E essa abordagem ela vem acompanhada por uma retórica muito nacionalista, né? Que busca, então, legitimar internamente os custos das rupturas globais. Então, nós vamos ter problemas, o contribuinte também vai pagar uma conta, o consumidor vai pagar uma conta aqui, mas isso é um remédio amargo que é necessário. Então, tenham calma, tenham um pouquinho de paciência, que isso vai dar certo. Então, a gente vê muito isso, essa abordagem acompanhada por uma retórica muito nacionalista, muito de ganhos internos, né? Então é um ganha-perde. Nós vamos ganhar e eles vão perder, né? E ao mobilizar termos como soberania econômica, traição, globalista, o governo ele acaba construindo a intenção dele de construir esse apoio doméstico, mesmo diante de seus efeitos negativos. Então, isso é muito importante, né, para a gente compreender como ele insiste, como ele vem insistindo até aqui nesse caminho, nesse curso de ação, né? Assim, o tarifaço pode ser compreendido tanto quanto uma política econômica, quanto uma narrativa de poder, né? Uma tentativa, então, de reposicionar os Estados Unidos no topo da cadeia global, não apenas pela inovação e eficiência, né? Eficiência da máquina estatal, inclusive, mas pela força bruta do seu mercado e a sua capacidade de impor custos aos demais. Com isso, eu passo então a palavra para minha colega Tatiana Teixeira, que, de acordo com a nossa programação, então ela vai falar sobre o projeto 2025 e os seus impactos, né? Olha, você, na sua fala, Nilza, enfim, corretamente, né, esse início, essa apresentação, na sua fala sobre a política comercial, você usou muito retórica, narrativa, e isso me fez pensar que nem sempre é fácil a gente identificar a origem das ideias no mundo da política, né? Porque a forma final de uma ideia, né, consolidada no programa, diretrizes, doutrina, enfim, vai ser, em geral, um grande mosaico que tem repertórios, fontes, visões de mundo que são de diferentes atores e instituições, né? Os agentes que são responsáveis pelo produto final desse processo, e eu estou falando principalmente, né, no caso dos think tanks americanos, como a Heritage Foundation, né, que é o principal think tank à frente do projeto 2025, esses agentes eles tendem a exagerar a autoria, a originalidade, a relevância, o alcance, visibilidade do que eles fazem, né? Seja um livro publicado, seja uma agenda, né? Tem um livro que é bem interessante, né, que ajuda a gente a olhar para esse processo político, né, para a participação desses atores, né, no processo político, né, Agendas, Alternatives and Public Policies, do John King. Né? Nele, o autor ele afirma que tem um fator que ajuda a entender, né, facilita o entendimento do motivo que faz uma pauta aparecer na agenda. Estou pensando, claro, no governo Trump 2.0, né? E é o clima no governo, né? São um dos fatores. Né? E como eu traduzo isso? A receptividade que existe num determinado governo às ideias que são de uma determinada fonte. A gente viu isso claramente no 11 de setembro, um grupo de pressão, Project for the New American Century, e as ideias que levaram, por exemplo, aumento do orçamento, guerra global ao terror, né, durante o governo de George W. Bush. Segundo o Kindle, né, acho que isso ajuda a gente a traçar esse início de caminho, tem duas categorias de fatores que podem afetar a agenda e a especificação
das alternativas, né? Alternativas no processo de formulação de políticas, né? Primeiro, os participantes que estão ativos e os processos que podem servir como obstáculo ou estímulo para definir a agenda e trazer alternativas, algo que tem uma etapa que tem grande participação dos think tanks, traz essas alternativas à tona. Né? E aqui, muito resumidamente, por conta do tempo, tem três elementos fundamentais para a gente considerar. Né? Primeiro, problemas. Né? Você tem uma crise ou tem um evento qualquer que pode deflagrar uma pressão no sistema para que se resolva uma questão determinada. Né? É aí que a gente reconhece a existência de um problema. Ou pode-se criar um problema, né? Mesmo que não seja uma visão generalizada de que o problema é para todo mundo. Outro elemento, políticas. Né? A geração de propostas políticas pode ser fruto do acúmulo de conhecimento, perspectivas, consenso de especialistas em uma determinada área ou ainda do desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Vão sobreviver, como políticas, aquelas que atenderem a diferentes critérios. Né? Por exemplo, importância, interesse, novidade, factibilidade técnica, concordância com os valores dominantes, né? Isso a gente olha muito, né, para esse momento do governo Trump, humor nacional no momento, né? Qual é a percepção do eleitorado em relação às questões, né, que estão mais latentes no debate, disposição orçamentária, apoio ou oposição política. E um último elemento são os eventos políticos em si, né? Mudanças no humor nacional, dança das cadeiras no Congresso, né? A gente vai ter midterms em 2026, data importantíssima, eleições, falei, guinada ideológica na Casa Branca, né? Agora o trumpismo, Partido Republicano. Esses são alguns acontecimentos que podem afetar a agenda. E em decorrência desses acontecimentos, uma agenda ela pode ser acelerada, ela pode ficar paralisada ou ela pode ser modificada. Né? Então, a gente pode ter uma nova agenda sendo inserida no debate nacional. Né? E em momentos mais críticos, esses elementos eles convergem. E aí que acontecem as maiores mudanças políticas. Em outras palavras, né, assim, sinteticamente, você percebe que existe um problema, a solução ela está disponível, né, por meio de foi oferecida por um think tank, por especialistas, e o clima político, por exemplo, o partido da situação na Casa Branca é favorável a essa mudança. Então, é nesse momento que as soluções se juntam aos problemas que vão surgir janelas políticas. E essas janelas elas ficam abertas por um curto espaço de tempo, né, sendo grandes oportunidades para poder levar adiante determinadas propostas, levar adiante agendas que antes talvez fossem impensáveis no debate político nacional, como, por exemplo, a reestruturação profunda da administração federal. Né? Esse é um dos pontos. Ou o desmonte das políticas de bem-estar social, outro exemplo, né, do que nós estamos vendo acontecer no governo Trump. Então, resumindo essa breve introdução, o movimento significativo, uma mudança na agenda decisória, ele é mais provável de acontecer se, problemas, dois, propostas políticas e três, política, estiverem em sintonia, ou seja, a coesão ela é uma força importante. E eu entendo que isso está acontecendo agora, né, nessa gestão do Trump. Bom, o Projeto 2025 foi uma empreitada liderada pelo advogado Paul Dance e pela Heritage Foundation, Heritage, para unir o movimento conservador e deixar pronto e disponível um conjunto de propostas políticas em todas as áreas, todas, educação, política externa, economia, na política comercial, como a Neuza apresentou, defesa, segurança, enfim, bom, todas as áreas. Além disso, deixar pronto também, isso é muito importante, um banco de cadastro de pessoal, né, de funcionários, nomes de confiança, alinhados com o slogan política MAGA, né, vocês já sabem, né, cansados de ouvir isso, né, Make America Great Again, para que um provável futuro governo conservador começasse a gestão com mais preparo, mais planejamento desde o dia 1. Né? A gente viu que não foi isso que aconteceu
no governo Trump 1.0, né? Em tese, ele era se dizia, né? Há controvérsias, não é um outsider da política, mas nunca tinha exercido um cargo no executivo e, enfim, nesse sentido, foi bastante desorganizado, né? O resultado dessa força-tarefa foi o livro, documento, relatório, Mandate for Leadership, The Conservative Promise, que, assim, traduzindo literalmente, é mandato de liderança, mandato para a liderança, a promessa conservadora, né? Essa é a nona edição da série, que tem o mesmo nome, né? Mandate for Leadership, que foi publicada pela primeira vez em 1981, por ocasião do governo Reagan, né? Essa edição nova, ela é dividida em 30 capítulos, são cerca de 900 páginas, 920 páginas, se não me engano, é um calhamaço, e foi lançada em abril de 2023, antes, portanto, né, da campanha eleitoral. Né? E esse grupo, né, ao divulgar esse documento, né, assim, apresentava o documento como um guia de políticas para um futuro presidente conservador. Né? Foi na campanha eleitoral que esse documento ah, ganhou mais visibilidade, né? Apareceu nos jornais, foi atacado pela oposição democrata, e enfrentou uma reação que talvez não fosse esperada, bastante negativa, né, por parte da população. E aí é só, enfim, quem tiver tempo, interesse, procurar, dar um Google e procurar pesquisas, né, de opinião da época. O Paul Dance, que era o diretor, né, do projeto 2025, se afastou, né, para tentar diminuir esse buzz, diminuir o ruído sobre isso, e aí Trump, na época, negou que tivesse conhecimento do projeto e disse que depois que ele soube do projeto, algumas políticas eram até ok, eram boas, mas outras eram assustadoras, abismais, abissais, acho que foi isso que ele disse. Então, ele ficou politicamente blindado, né, de todo esse barulho negativo que houve em relação ao documento. Né? Então, o mandato para a liderança é um plano ultraconservador para remodelar a América. Né? E aí, o que que isso significa? Né? Eu, sim, vou falar de dois eixos, basicamente, né? São eixos que a gente tem visto com bastante ênfase, né? A gente viu com bastante ênfase nesse início de governo. Né? O primeiro é reestruturar profundamente a administração pública federal, né? E aí o documento ele traz orientações sobre como reformar cada agência do executivo, como expandir o poder presidencial, né? E aí que eu tô, o que que isso significa? Burocracia federal e agências reguladoras ficando sob controle do presidente, do executivo, né? E o que que isso de que forma isso afeta essas agências? Primeiro, tem uma perda de autonomia, né? E, assim, está entrando um pouco na seara da Nilza, né? A gente viu aí atritos e tensões do Trump com o presidente do Fed, por exemplo, né? Uma tentativa também assim, de pressionar e também de diminuir a autonomia do Federal Reserve, né? Que é o Banco Central Americano. Além de perda de autonomia, essas agências, essas burocracias, elas ficam mais sujeitas ao jogo político, ou seja, elas ficam mais sujeitas às tensões, aos constrangimentos, aos humores da política, às negociações, barganhas, perdendo a prioridade que deve ser dada à capacidade técnica, enfim, né, a experiência dentro de uma área específica, né, do governo. O outro eixo diz respeito à transformação, também profundamente, da sociedade americana. E o que que isso significa? Impor uma visão social ultraconservadora que é concentrada na restauração da família, e aí família a gente entende no sentido bastante tradicional, sendo família formada por um homem, uma mulher, e filhos, enfim, mas o núcleo central a partir de pessoas do gênero feminino e masculino. Nas palavras do presidente da Heritage Foundation, o Kevin Roberts, né, num desses releases, né, que eles soltaram durante esse período, eu vou citar aspas, né, literais dele, para a gente entender, né, o que está sendo colocado em jogo aqui. Né? Aspas dele, abre aspas. Por mais de 2 anos, a esquerda, e é uma referência aos democratas, né, embora a gente, né, haja
alguma dificuldade, né, daqui do Brasil, né, a gente poder se referir aos democratas, né, como um partido de esquerda, salvo por uma parte assim mais progressista e que é sufocada, né, pelo mainstream do partido. Mas voltando, a esquerda ignorou a voz dos americanos comuns, o que levou a uma inflação devastadora, machos biológicos dominando os esportes femininos, violência desenfreada e uma crise na educação nunca vista em décadas. Nosso país está praticamente irreconhecível. Esse é um discurso, né? Quem está acompanhando política doméstica americana, acompanha as eleições, percebe que esse foi um discurso que não é de agora, né? Desde 2026, esse discurso ele tem encontrado eco, né, com bastante retumbância, né, num segmento bastante, um segmento mais específico da população, né? E aí sim, acho que a gente pode lembrar rapidinho, mais ou menos, né? O eleitor, né? Quem foi o eleitor que votou no Trump, né? É, primeiro, ele foi eleito pela sua base MAGA, que é uma base sólida, fiel, formada por pessoas brancas, sobretudo de áreas rurais, sem ensino superior. Estou falando das eleições de 2024, né? Também eleitores dos estados tendo, né, os swing states, né, eleitores independentes que podem mudar o seu voto de um ciclo eleitoral para o outro, eleitores que não costumam ir votar, ou eleitores que não costumam votar no Trump, né, como jovens hispânicos, mas que foram votar em 2024 e votaram no Trump em protesto. Aí eu falei da inflação, né? E a Neuza também falou sobre isso, em protesto contra a economia do Biden, com uma percepção de que a vida, enfim, não estava melhorando. Né? E aí, eu vou abrir um parênteses, né? Isso me faz entender que, por enquanto, o Trump não tem estímulo, né, para poder mudar essa política que ele está implementando de modo geral. Mas, talvez não seja uma boa ele continuar nessa política pelo seguinte: ele não foi eleito apenas por essa base, né? Tem um estudo cooperativo sobre as eleições publicado na Economist, e aí eu estou falando de novo de 2024. 84%, importante isso, 84% dos eleitores de Trump em 2020 e 2024, 84% se identificaram como brancos, 74% deles conservadores e 72% deles acima de 45 anos. Os novos eleitores, né, esse pessoal que eu falei que ou não costuma ir votar, ou não costuma votar no Trump, era independente, era democrata, fez um voto de protesto, esses novos eleitores de 2024, eles se identificavam 65% como brancos, apenas 42% como conservadores e apenas 41% como acima de 45 anos. Então, estou mencionando isso porque a gente vai entrar aqui em alguns tópicos do projeto 2025 que são muito específicos, muito voltados para a base do Trump. Mas não é essa base apenas que pode garantir vitória nas midterms ou que ele consiga emplacar o seu herdeiro político. Estou considerando aqui que não vai haver nenhuma manobra maluca, né, para que ele tente um terceiro mandato, já que ele é constitucionalmente proibido de ter um terceiro mandato. Bom, então, um discurso que encontra um eco na população. Quando a gente olha para esses 100 dias do Trump, e aí, como a Nilza falou, né, no balanço, a gente está passando um pouco dos 100 dias, né, fazendo um balanço assim, mais livre. A gente vê inúmeros funcionários de Trump 1.0 que foram autores dessa nova edição do Mandato para a Liderança, que fazem parte do gabinete, fazem parte do alto escalão, do primeiro escalão do governo, também fazem parte do segundo escalão do governo, e que repetem e defendem as ideias apresentadas no livro, né? Vou chamar de livro. A gente vê Trump cercado de funcionários que são extremamente leais, mencionei isso, aderentes ao slogan MAGA, e um presidente que busca aumentar cada vez mais o seu poder, atropelando os demais poderes, né? Legislativo e judiciário. Entre alguns, e aí, exemplo, né? Assim, quando a gente quer mapear, talvez, né, um tipo de influência, a gente olha para as pessoas que estão fazendo esse revolving door, né, um fenômeno que é muito
típico, né, da cultura política americana, que muda o governo, eles vão para think tanks, vão para consultorias, aí o governo, que é afinado ideologicamente, volta, eles voltam para o governo e ficam fazendo o fenômeno da porta giratória. Então, alguns nomes, né, que agora participaram da elaboração do projeto 2025 e agora ocupam cargos de alto perfil, né? Um bastante importante é o Russell Bott, que é o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, o Tom Homan, que é o czar da migração, né, por trás aí de umas ideias bastante sinistras, né, tenebrosas em relação à política migratória, e um que é, enfim, a Nilce, né, ela lê muita coisa dele, inclusive, que é o Peter Navarro, conselheiro, né, de comércio para o Trump, e aí a gente está vendo isso acontecendo na prática, né? O Vought, por exemplo, ele escreveu um capítulo para o projeto 2025, né, que era sobre a consolidação do poder na figura do executivo, na figura do presidente, e ele tem uma teoria que permite que o presidente, por exemplo, retenha fundos das agências, mesmo que o Congresso tenha alocado esses recursos, já tenha prometido esses recursos para alguma área específica, né? Isso é importante, principalmente se for um Congresso que tenha a oposição como maioria, né? Não é o caso nessa gestão ainda. E aí, falei de Navarro, né? Por exemplo, ele escreveu um capítulo para o projeto 2025 que defende o aumento das tarifas e a reestruturação do comércio dos Estados Unidos, né? A Neuza falou amplamente sobre isso, a gente viu isso aí desde o início de abril, em todos os jornais, né? Não se falou em outra coisa em relação ao tarifaço. O monitoramento feito por diferentes sites, veículos da imprensa americana, mostra que existe uma convergência inegável entre a plataforma política do Trump e as políticas que são sugeridas, apresentadas, propostas no projeto 2025. Né? Quando a gente compara, né, não fiz para essa conversa aqui com vocês, não tive tempo de fazer isso em relação a todas as ordens executivas, né? Mas quando a gente vai olhando alguns trechos, principalmente em relação, por exemplo, à comunidade trans, né, são trechos escritos praticamente iguais ao que está no mandato, né? Não tem assim, vamos disfarçar, não. São trechos que estão ali emulando aquele documento, né? Ou a ideia numa parte daquele documento. De acordo com o Project 2025 Tracker, que é um dos sites, né, há outros, né, um dos sites que fizeram um monitoramento, né, nesses 100 dias, 40% das políticas implementadas pelo Trump tem relação, né, tem relação, seguem o projeto 2025. No jornal britânico, The Guardian, né, eles citam dois especialistas de duas instituições diferentes, Will Dobbs Alsop, que é diretor de políticas da instituição Governing for Impact, e o James Goodwin, que é o diretor de políticas do Center for Progressive Reform. Né? Esses dois acompanharam as ações executivas sugeridas para 20 agências diferentes no projeto de 2025 nesse período, né? Período dos 100 dias. Das 532 propostas do projeto que se enquadram nessas ações executivas, Trump, segundo ele, segundo esse mapeamento, estou dando exemplos, né, porque isso vai depender de outros veículos e tal, mas assim, ainda assim são indícios, né, de que existe uma convergência. Segundo eles, Trump já propôs, tentou ou concluiu 153 dessas propostas, né, em torno de 29%. E aí, uma avaliação, né, bem interessante do Goodwin é que é o seguinte, embora, né, esse projeto, inicialmente, ele não tenha sido escrito, né, para o Trump, né, que ainda não tinha ocorrido nem as terminadas primárias ainda, né, as primárias presidenciais do Partido Republicano, esse projeto foi elaborado para Trump e para o trumpismo. Né? É uma retórica anti-Estado, né, anti-governo, Estado no sentido, né, de governo, administração federal,
que demoniza os imigrantes, demoniza as pessoas mais pobres, demoniza negros e a comunidade LGBT. Né? É isso que a gente vê ao longo das mais de 900 páginas. Né? Entre os pontos que são defendidos no mandato para a liderança, e a gente tem visto, né, mais alguns pontos eu vou citar, porque eu acho que assim, o nosso tempo já está ficando curto. Posso citar, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos, né, das forças da ordem, vamos colocar dessa forma, na fronteira dos Estados Unidos com o México e outras medidas na área migratória, né, como a deportação sem o devido processo legal, o desmantelamento gradual do Departamento da Educação, porque o departamento, isso é um parênteses, né, o departamento ele só pode ser fechado, digamos assim, pelo Congresso. Trump tem agido desde o início do governo, sobretudo por meio de ordens executivas. Foram 142, eu acho, que é um recorde histórico. Então, como ele não pode derrubar o Departamento de Educação de uma vez, ele vai sufocando com a retirada de recursos, demitindo funcionários e vai seguindo dessa forma. A demissão maciça do funcionalismo público, né, isso tem ocupado todas as páginas de jornais, liderada pelo Elon Musk, que está à frente do DOGE, no Departamento de Eficiência ou Deseficiência, né, administrativa, para expulsar, mesmo que sejam pessoas competentes, especializadas nas suas funções, expulsar aquelas que eles considerem que são contra a política maga, são contra o Trump, contra o trumpismo. Então, um número assim por baixo, é que mais de 120 mil pessoas já foram demitidas ou colocadas em situação de escolha, né, de demissão voluntária, o desmantelamento da USAID, revogação de regulações ambientais, isso foi feito por meio de ordens executivas já no início, bem no início, né, nos primeiros dias, encerramento de programas relacionados com mudança climática, saída do Acordo de Paris sobre o clima, fim de programas DEIC, diversidade, equidade e inclusão, proibir pessoas, e aí voltando, né, as pessoas transgênero, de participarem de esportes das Forças Armadas, limitar o acesso a cuidados de afirmação de gênero, e aí eu já tinha falado sobre isso, né, estabelecer o gênero masculino e feminino como norma, como padrão, e essa lista ela segue. Agora, e aí eu estou caminhando para o final, Nilce, eu queria só observar que o governo Trump, obviamente, assim como qualquer governo, né, não tem uma única fonte, não é feito apenas das políticas do projeto 2025. Fora que há diferenças, e em muitos casos, Trump foi além em relação às medidas do próprio projeto, né? Assim, quando a maldade foi além do que estava previsto inicialmente, né? Por exemplo, um dos primeiros atos do Trump foi pausar a proibição federal do TikTok, enquanto o governo tenta negociar com o ByteDance, né? Uma situação que seja, enfim, dentro do que está sendo esperado no âmbito de disputa com a China e tal. E o projeto 2025, ele pede a proibição do aplicativo. Trump suspendeu, o projeto pede. Trump, ele está nessa campanha, né, com um apelo para deportações em massa desses imigrantes que não têm a documentação, né, de uma situação ilegal no país. Isso também vai além do que foi proposto no projeto 2025, né, o texto pede reformas migratórias em larga escala, segurança reforçada nas fronteiras, mas não tem um endosso explícito a deportações em larga escala. Então, assim, tem nuances, né? Mas o resultado acaba sendo muito parecido, né? Um outro ponto, embora o programa ele proponha a redução dos caminhos para a imigração legal, o projeto, por exemplo, também não prevê o fim da cidadania por nascimento, que é algo que Trump aprovou por ordem, sancionou lá, deu canetada por ordem executiva, e isso está suspenso pela justiça. Também Trump está indo mais longe em relação à restrição da ajuda externa, né? Ele desmantelou a USAID, a Agência dos Estados para o Desenvolvimento Internacional, quando o projeto 2025 pedia a reforma da agência e a redução da presença global da USAID, né? Então, um passozinho mais à frente. Em relação, Trump também insiste, né? Tem falado muito questão administrativa, né? Se livrar de uma suposta fraude na administração da Previdência Social, que é um tema também que não está discutido ali no projeto 2025.
E um último ponto, eu já passo a palavra para você, Neuza, várias propostas do Trump, a gente vai abordar isso em outro episódio, elas refletem questões da guerra cultural, né? Guerra woke, entre elas, né? Isso Trump. Tornar o inglês o idioma nacional, eliminar o uso de canudos de papel por parte do governo federal, assinou uma ordem executiva dedicada a erradicar o preconceito anticristão. Esses temas, eles também não aparecem no projeto 2025, né? Eu dei alguns exemplos para no final, o resumo é o seguinte: o projeto 2025, ele, projeto 2025, o Mandato para a Liderança, é um documento importante, serviu de guia, continua servindo de guia para o governo Trump 2.0, embora não seja sua fonte exclusiva, mas deu um norte, né? Deu um ponto de partida, e daí o que a gente tem visto, na verdade, é um agravamento, né? Ou versões mais radicais ainda em relação a essas propostas. E me parece, e aí isso, é claro, uma avaliação muito pessoal, né? Me parece que Trump é a pessoa indicada para fazer isso, independentemente se ele vai tentar um terceiro mandato ou não. Sim, aí seria, né, um problema, seria altamente anticonstitucional. Eu acho que tem uma questão que é o seguinte: é uma pessoa que, isso, né, já saiu em várias análises, é narcisista, egóica, então não existe por parte de Trump nenhuma preocupação, nenhuma preocupação com o impacto dessas medidas, principalmente essas mais radicais, né? A maneira como elas vão afetar profundamente a vida de milhares de cidadãos americanos e mesmo quem não é cidadão americano, mas mora nos Estados Unidos. Neuza. Muito bom, Tati. Estava aqui é, ouvindo, né, a sua fala sobre esse projeto, é uma coisa bastante desafiadora, né, para eles próprios, né, esses conservadores implementarem, né, porque eu quero dizer o seguinte, que o desafio é que ao priorizar esse controle interno, né, essa forma aí tão autoritária, né, e ideológica, fortemente ideológica, né, o governo compromete, né, os instrumentos clássicos de projeção, né, de poder. Por agora a gente vai encerrando, né? E aí, ó, a todos e a todas que nos acompanharam aqui com esse, né, ouvindo essas falas, né, trazendo aqui essas discussões, eu agradeço muito. Espero que todos e todas tenham gostado, que se gostaram, então compartilhe o vídeo com colegas, né, com amigos aí, com companheiros, né, e espero encontrar vocês então no canal para nos acompanhar nos vídeos seguintes, né? Eu e a Tati vamos estar aqui de novo. Obrigada a todos. Passo a palavra para você, Tati, se quiser fazer alguma despedida aqui. Obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu comentário. Aceitamos, né? Neuza aceita sugestões de temas. E é isso. Vamos embora. Adiante para os próximos 100 dias. A gente se vê aqui no canal do INCT, entendeu? Então, até breve para a gente continuar falando desses primeiros meses do governo Trump. Até logo.